A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo e falar da palavra de Deus, que é o mais importante, né? Estamos aqui para falar de Jesus, falar da palavra de Deus, e eu quero falar hoje, meus irmãos, sobre livro de Levítico. Levítico, capítulo 6, versículo 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você já indagou por que o fogo não se apagava? Né? Eu já me indaguei. Por que o fogo não se apagava? Todos os dias o fogo tinha que se manter aceso. Irmãos, é simples. O tabernáculo era o lugar onde Deus mandou Moisés construir, mas não foi Moisés que construiu o tabernáculo, não. Não foi Moisés que construiu o tabernáculo, não. Deus só deu a instrução para Moisés construir o tabernáculo. Deus, aleluia, ele instruiu Moisés. Falou: Moisés, eu quero um lugar de adoração. O povo não tem um lugar para me adorar. Então, Moisés, tu vai fazer um tabernáculo para mim. Meus irmãos, mas a Bíblia vai dizer que não foi Moisés que construiu o tabernáculo. Moisés, ele deu uma instrução. Um homem capacitado por Deus, um homem sábio, chamado Bezalel. Bezalel, ele era o artesão. Bezalel, ele construiu, irmão, o candelabro, ele construiu a pia, ele construiu, os talheres. Bezalel construiu os pratos, copo. Bezalel foi ele o responsável o tabernáculo. Mas o que eu quero falar não é isso, não. Depois que o tabernáculo estava pronto, o tabernáculo tinha 3 repartições. Existia o átrio, existia o lugar santo, existia o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. No pátio, o povo, os israelitas, eles só podiam chegar até o pátio. Os israelitas traziam o sacrifício, entregava para o sacerdote. Era o sacerdote que fazia o sacrifício pelo povo. Aquele animal que o povo trazia nesse lugar chamado pátio, ou no átrio, era o único lugar. Deus estabeleceu limite para o povo. O povo só podia chegar até o pátio, ou átrio. Se o povo chegasse no lugar santo dos santos, onde estava a presença de Deus, o lugar santo dos santos, era onde ficava a arca, a arca da aliança. E não era todo mundo que podia entrar no santo dos santos. Então, meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o átrio. O que é o átrio? O átrio era o único lugar que os israelitas podiam chegar. Era o único lugar que os israelitas trazia o teu sacrifício e entregava para o sacerdote. E a Bíblia vai dizer que no pátio existia um altar chamado altar do holocausto. Eu vou correr aqui por causa das horas. Nesse lugar chamado pátio ou átrio, existia o altar do holocausto. Esse altar do holocausto, ele era feito de madeira de acácia de cetim. Foi feito por Bezalel. Meus irmãos, quem matava o animal era o sacerdote. Quando os israelitas, traziam o animal e entregavam para o sacerdote, o israelita tinha que colocar sua mão sobre o animal. Por quê? Quando ele colocava a mão sobre o animal, todos os pecados dele transmitia para o animal. E o sacerdote tinha que degolar, ou seja, matar o animal e colocar ele inteiro em cima do altar. Mas primeiro o sacerdote tinha que colocar lenha sobre o altar. Isso era todo dia, irmão. Todo dia era a mesma rotina do sacerdote. Ele era responsável todo dia, Todo dia, meus amados e queridos irmãos,
o sacerdote, ele era responsável de colocar lenha sobre o altar e não deixar o altar se apagar. Então, foi Deus que estabeleceu isso. Foi Deus que deu a ordem para o sacerdote não deixar aquele fogo se apagar. Aí tu me pergunta, o que é o fogo? Por que o fogo não se apagava? Irmãos, aprenda uma coisa. Às vezes nós temos que reparar o nosso altar. Porque o fogo só desce, irmão, se o altar tiver, aleluia, tiver desconcertado. Se o altar tiver, quebrado, nós temos que reparar o nosso altar. Então, meus irmãos, foi essa palavra que Deus mandou falar para você. Todo dia o sacerdote tinha que pegar a cinza do altar e ele tinha que colocar lenha nova todos os dias. Por isso que a Bíblia se cumpre, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O sacerdote não deixava o fogo se apagar, porque ele tirava a cinza e colocava lenha e tacava fogo sobre o altar. Então foi essa palavra que Deus mandou falar para você. Amém? Se você não é inscrito no meu canal, se você gostou, irmão, toca lá no joinha, né? Toca lá no sino lá. Se inscreva no meu canal e assim você vai me incentivar a gravar mais vídeo. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz.